Vamos à resposta da nossa interatividade? A resposta correta é a alternativa E, ou seja, a história nos permite muito mais do que poderíamos imaginar. Nos permite entender este presente, nos permite compreender o passado, não é só uma memorização, ou seja, é uma reflexão contínua do ser humano em seu meio social. E o que é educação? Falamos até agora de história. Qual a relação com a educação? Ora, por educação, entendemos, antes de mais nada, a influência intencional e sistemática sobre o ser juvenil, com o propósito do quê? De formá-lo e desenvolvê-lo. Ou seja, nós temos uma prática que é intencional. Quando educamos, ora o filho, ora as gerações mais novas, o que nós buscamos? Nós buscamos, é claro, que este novo ser possa perpetuar uma maneira que nós também acreditamos ser uma boa maneira de vida. E assim nós passamos de geração para geração esses conhecimentos. Segundo Luziriaga, a ação genérica ampla de uma sociedade sobre as gerações jovens com o fim de conservar e transmitir a existência coletiva é a educação. Ou seja, tudo que está relacionado à nossa vida e que intencionalmente queremos passar adiante é uma prática que nós julgamos aí serem práticas educativas. Enfim, a educação é a forma de transmissão dos saberes que compõem a nossa cultura. Entendendo cultura como toda a nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de sentir. Piscada. O que significa isto? Isto é cultural, ou seja, nós que produzimos. Quem irá me entender? Brasileiro do século XXI, com certeza, século XX e XXI. Essa piscada só podemos entender porque criamos esta piscada. Em qualquer outra cultura, poderiam pensar que eu estaria com um cisco nos olhos, ou então que eu teria alguma espécie de tique nervoso. Mas não, essa piscada no Brasil, ela é intencional e, dependendo do contexto, ela já transmite muito mais do que deseja. Ampliando o conceito e ideia de educação. A educação, ela é constituinte do ser humano, ou seja, está presente desde a sua vida, desde que nasceu. Nasci agora, pronto, já estou sendo educado nos primeiros momentos de vida com aqueles que me cercam. Então, é desde esse primeiro momento até a morte, até o último suspiro, nós estamos aprendendo. Não nascemos seres humanos prontos, acabados, mas precisamos aprender a ser humano. Ou seja, quando chegamos ao mundo, o mundo já está colocado. Nós vamos o quê? Começar a compreender, a perceber este mundo que já está pronto. Nas nossas primeiras palavras, no gugu dadá, ele vai se transformar na língua materna. Se transforma como? A partir da educação, a partir de todos que nos cercam. A educação só passa da geração mais velha que está próxima? Não. A educação está na nossa vida, está no outdoor, está na internet, está em todos os lugares. Mas a educação como prática, ela está direcionada intencionalmente a essas gerações mais novas. O significado de educação está intimamente ligado à visão de mundo, de sociedade e de homem que são adotados e que permeiam determinada sociedade em determinado tempo. Em outras palavras, somos seres históricos. Temos temos tempo e espaço muito bem observados, muito bem identificados. Somos, atualmente, homens, mulheres do século XXI, no Brasil.
Então pensamos desta forma, e não como homens e mulheres do século XXI, como, por exemplo, em Tóquio ou no Afeganistão. Nós temos o quê? Nosso envolvimento cultural, a nossa forma de sentir, agir e pensar. Portanto, a educação prática, educativa, não é uma prática neutra, ou seja, possui uma inegável natureza política. Por que não é neutra? Porque nós buscamos, temos objetivo com a prática educativa. Não é uma prática desinteressada, desligada das relações de poder e de dominação. As relações de poder, por exemplo, na escola, já são visualizadas a partir do próprio currículo. Ora, o currículo já é definido por alguém, por pessoas que estão relacionadas ao poder da sociedade. Outra coisa, podemos notar na própria grade de qualquer série, né, de tanto do fundamental quanto do ensino médio, da educação básica no geral, podemos observar o quê? Existe uma intenção de qual tipo de brasileiro queremos formar. Esta é uma questão política, antes de mais nada. Portanto, uma educação comprometida com as relações de poder pode colaborar para a preservação de uma sociedade injusta. Este é o grande problema, né? Que promove e aprofunda as desigualdades. Mas, assim como ela pode ser esta ferramenta de uma quase destruição, ela pode o quê? Por outro lado, ser um instrumento de transformação, uma ferramenta que pode auxiliar no processo de transformação das desigualdades sociais. A educação tem suas diferenças nascidas nas necessidades próprias de determinado sistema social, ou seja, depende da organização social, depende de sua organização política, relação com a economia, e ela é estabelecida por uma sociedade ao longo do tempo e do espaço. Isso significa que a sociedade não muda? Muito pelo contrário. Acabamos de falar que a educação pode ser o quê? Pode ser um elemento, pode ser uma ferramenta de transformação. Ou seja, nós podemos utilizar a educação como uma possibilidade de reflexão e de uma provável mudança na desigualdade social. Cada tipo de povo tem um tipo de educação que lhe é próprio e que pode servir para defini-lo, tanto quanto sua organização moral, política e religiosa. Émile Durkheim lembra isto, pois ele também faz um estudo todo aprofundado sobre a relação entre educação e sociedade. A educação não é uma solução mágica para todos os problemas sociais, ou seja, não é milagre, não é da noite para o dia. Nós não conseguimos fazer o quê? Uma revolução somente com a educação. Mas há uma relação de reciprocidade entre educação e sociedade. Ou seja, uma influencia a outra. Ora, quem muda a educação é a sociedade ou é a sociedade que muda a educação? Caminham juntas. Ao mesmo tempo que a exigência social, ela ultrapassa os muros da escola, a escola também, com seus parâmetros, com suas formas de ver o mundo, influenciam diretamente a sociedade. Como disse desde o início, a escola não é uma instituição que não pertence à sociedade que ela está. Ela faz parte desta sociedade. E ela é representada em todo aluno, em toda sala de aula, em todo trabalho presente com o professor, com o aluno no processo de ensino-aprendizagem.
Portanto, a educação ela pode colaborar com a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Como? Se você é capaz de fazer com que 1, 2 ou 3 alunos entendam a sua prática, entendam que a educação pode ser uma ferramenta de transformação, esses 2, 3, 4 alunos farão também o quê? A mesma coisa e também acreditarão. Desta forma, a gente pode utilizar a educação como uma excelente ferramenta para essa transformação social. É evidente que uma sociedade mais justa e democrática contribui para o fortalecimento de uma educação de qualidade, sólida e eficiente. Por quê? Porque quanto mais temos acesso ao conhecimento, maior a nossa possibilidade de lutar pelo que é justo, pelo que é democrático e por uma educação, antes de mais nada, que tenha significados, que tenha uma razão para a tua vida, que tenha importância na sua vida enquanto ser humano. Qual a importância, então, da história da educação? Sem os estudos de história da educação, não conseguimos entender os processos educacionais atuais. Sem os estudos de história da educação, não é possível contribuir para melhorar a educação atual. O estudo de história da educação possibilita compreender as relações de poder e os mecanismos de exclusão, que são produzidos e reproduzidos em determinados contextos sociais, para alavancar mudanças que possibilitem a superação das condições sociais. Em outras palavras, a história da educação nos permite fazer uma reflexão aprofundada sobre o que nós queremos buscar, sobre o que existe hoje e sobre o que é importante para formarmos pessoas de bem, que é o que nos importa, uma sociedade mais justa. Agora vamos a uma interatividade. Por que é importante o estudo de história da educação? Assinale a alternativa correta. A. Porque possibilita melhor entendimento dos processos educacionais atuais. B. Porque contribui para a melhora da educação atual. C. Porque possibilita entendermos a relação entre Estado e sociedade, papel do Estado na elaboração do modelo educacional para trabalhadores e para elites. D. Porque possibilita aos estudiosos a ampliação do raciocínio, a clareza de ideias e a reflexão crítica. E, por último, alternativa E. Todas as alternativas estão corretas. Pense um pouco e já já voltamos.